Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, eu sou professor de Sociologia do Seja Macaé e eu vou estar aqui gravando uma aulinha para vocês sobre a primeira parte da apostila 1, tá? Então a gente vai estar dividindo aí a apostila em 4 partes, então a gente vai estar analisando aí essa primeira parte da apostila 1 para estar discutindo aí os temas de Sociologia pertinentes ao nosso aprendizado e às provas que vocês vão fazer. Então, essa primeira parte aí da apostila, a apostila 1 como um todo, na verdade, ela vem falar sobre cultura, diversidade cultural e desigualdades sociais. Então, a gente vai estar discutindo esses temas aí a partir de agora, tá? Nessa primeira aula, a gente vai estar discutindo basicamente as ideias de cultura e diversidade cultural. Então, nossos objetivos aqui hoje são reconhecer a cultura como uma expressão da vida de um povo, ou seja, a forma como um povo se manifesta, né? Estabelecer uma relação entre a diversidade cultural e a desigualdade social, porque sim, nós temos aí uma relação forte entre essas duas coisas, e identificar as formas de produção das desigualdades sociais, ou seja, como as desigualdades sociais são produzidas, né? Então a gente vai estar analisando basicamente essas coisas aí, e o nosso objetivo aqui é entender basicamente esses 3 tópicos. Então a gente começa pela ideia de cultura. Já que a gente está falando em diversidade cultural, é importante que nesse momento a gente discuta o que é cultura, né? Então, o que nós somos e quem nós somos vão ser os pontos de partida para que a gente consiga entender como que cada grupo de pessoas constrói a sua realidade social, a sua história, enfim, a sua cultura, né? Então a gente vai estar analisando essas características a partir do que nós somos e de quem nós somos, para a gente conseguir entender como é a cultura, como a cultura se manifesta, né? Como ela é construída, como ela é transformada. Então cada grupo, ou seja, cada sociedade, possui uma forma própria de viver e de explicar a realidade. É justamente por isso que a gente não pode dizer que uma cultura está certa ou errada. As diferenças de cultura, elas estão baseadas basicamente na realidade de cada povo, né? E a gente não pode aplicar um juízo de valor nesse sentido. Coisas que não fazem muito sentido para nós, não necessariamente vai ser assim para um outro povo, né? Então, cada povo tem costumes, cada povo tem características próprias, e essas características próprias vão definir as formas de viver desse povo e explicar a realidade na qual aquele povo está inserido. Basta a gente pensar, por exemplo, vamos pegar o caráter da religião, vamos pensar nos muçulmanos, né? As pessoas que usam burca ou que usam véu para sair à rua e tudo mais. Aquilo é diferente de nós, não significa que aquilo esteja errado. Dentro daquela cultura, aquilo ali é perfeitamente normal, é perfeitamente aceitável. Assim como essas pessoas não conseguem entender como que mulheres aqui vão à praia de biquíni, por exemplo, né? Então são percepções diferentes, são culturas diferentes, e a gente não pode aplicar um juízo de valor dizendo que a cultura A ou B está errada e somente a nossa está correta, porque cada povo tem a sua própria forma de viver. E isso vai se refletir na realidade desses povos. Então aqui nós temos 2 imagens que representam bem a diversidade cultural aqui no Brasil. De um lado nós temos a capoeira, né, que é de origem africana, e do outro lado nós temos o frevo. São 2 manifestações culturais brasileiras bastante diferentes, né? E na qual, obviamente, a gente não pode dizer que uma está certa, a outra está errada, ou que uma é melhor do que a outra, porque ambas são manifestações culturais. Ambas expressam ali a realidade e a forma de viver de um determinado povo em um determinado contexto, né? Então, no meio desse bololô todo, o que é cultura, né? Se a gente tiver que definir o que é cultura, existem algumas formas, existem alguns conceitos que a gente pode utilizar. Então a gente pode dizer, por exemplo, que a cultura é um conjunto de experiências acumuladas por um povo ao longo do tempo e
são os modos de convivência pelos quais os povos constroem suas identidades. Ou seja, são coisas das quais os povos se identificam, as pessoas se identificam, né? E a partir dessa identificação criam essas identidades. Então, conhecimentos, crenças, comportamentos, arte, costume, lei, técnica, moral, valores, tudo isso compõe a cultura. Tudo isso faz parte da cultura. Então, a cultura é tudo aquilo que as pessoas possuem, pensam e realizam como membros de uma determinada sociedade, tá? Então, assim a gente consegue definir o que é a cultura. E essa cultura, desculpem, essa cultura pode ser transformada? Sim. Basta a gente pensar no ser humano primitivo, né? Inicialmente, nós, enquanto seres humanos, éramos nômades e vivíamos basicamente da caça e da pesca. Depois, o ser humano se torna sedentário e passa a cultivar os seus próprios alimentos e criar animais, né, e tudo mais, que é o caso da pecuária. Depois de muito tempo, surgem as indústrias, as empresas, os escritórios, as escolas. Tudo isso são formas de cultura. Quando os seres humanos eram nômades e eles viviam da caça e da pesca, isso era cultura. Quando eles se tornam sedentários e passam a utilizar a agricultura e a pecuária, isso é cultura. Né? Então, todas essas transformações fazem parte da cultura do ser humano. Né? Então, todas essas transformações criam novos padrões culturais, ou seja, novas formas de viver, novas formas de se relacionar com o espaço, novas formas de se relacionar com o ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, o ser humano é o único animal capaz de criar, desenvolver e transmitir cultura. Só a gente pode fazer isso. Tá? Os animais, em geral, agem por instinto. Né? Nós criamos cultura, nós desenvolvemos cultura, nós desenvolvemos hábitos, nós desenvolvemos costumes. Né? E a isso a gente chama de cultura. E a diversidade cultural, ela está relacionada à desigualdade social, como eu falei com vocês. Mas que relação é essa? Né? A diversidade cultural aqui no Brasil ela é muito expressiva, ela é muito variada. A gente viu ali atrás uma foto de capoeira e uma foto de frevo, que são coisas completamente diferentes. E é essa diferença toda que nos caracteriza como povo brasileiro. A nossa cultura é muito ampla. Né? Então, quando a gente entende que existe uma diversidade cultural, a gente entende que há diferentes sociedades e culturas vivendo no mesmo espaço e respeitando essas diferenças acima de tudo. Né? Mas é possível que essas diferenças culturais sejam transformadas em desigualdade social? Infelizmente, pessoal. Sim. É possível? Sim. E a gente pode entender isso à medida que os seres humanos eles estabelecem relações de poder, de dominação, de discriminação, de divisão do trabalho social entre seres humanos. Um exemplo disso, o terrível período de escravidão que a gente viveu no Brasil. Os colonizadores europeus, brancos, escravizaram os povos africanos negros, baseados numa premissa de que os povos negros eram inferiores. E assim essa população negra foi escravizada, foi tratada como inferior, sem direito a trabalho livre, sem direito à escola, sem direito a reconhecimento da justiça, sem o direito de serem tratados como seres humanos. Tudo isso baseado única e exclusivamente em quê? Na cor da pele. Isso é uma diferença transformada em uma desigualdade social. E os reflexos disso aqui a gente enxerga até hoje na nossa sociedade. Né? E aí nós temos 3 conceitinhos básicos, o de racismo, de preconceito e o de discriminação. O racismo é aquela ideia que defende que há uma hierarquia entre grupos sociais, que separa grupos sociais em superiores e inferiores. É o caso dos europeus ali com a escravidão. Isso é racismo. Né? O preconceito é um julgamento negativo que você elabora antes de conhecer algo. Então, quando você se refere a uma pessoa, confere àquela pessoa uma característica pela aparência, ou baseado em determinado comportamento, isso é um preconceito. Preconceito. Né? Ou seja, você está
aplicando um conceito antes de conhecer. E a discriminação, que é a violação dos direitos de uma pessoa por critérios totalmente injustos. Ou seja, você discrimina quando você não confia em uma pessoa, né, quando você aplica uma prática até preconceituosa também, né, e baseado nesse preconceito você discrimina uma pessoa, né, por ela ser mulher, por ela ser gay, por ela ser... Enfim. Então, quando você retira dessa pessoa algum direito pelo simples fato dela ser diferente ou dela ter uma orientação diferente da sua, isso é um ato de discriminação, tá? E as desigualdades, elas são produzidas de que maneira? Aqui tem uma imagem bem interessante, que tem até na apostila de vocês, que diz o seguinte: 5 cidades brasileiras estão entre as 20 mais desiguais do mundo. Relatório apresentado na abertura do 5º Fórum Urbano Mundial da Organização das Nações Unidas no Rio revela que Goiânia, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília e Curitiba são as que apresentam as maiores diferenças de renda entre ricos e pobres do país. E você sabia que a desigualdade ela é uma criação social? A gente não pode naturalizar a desigualdade, tá? A desigualdade social acontece quando as condições sociais impedem que pessoas não tenham acesso aos bens culturais mais valorizados em determinada sociedade. Então, quando você, baseado numa diferença de renda, por exemplo, né, concede benefícios a uma população e a outras não, isso é uma produção da desigualdade. O próprio fato de uma parcela da população ter muito e a grande maioria ter pouco é uma desigualdade. É uma desigualdade típica de uma sociedade capitalista, que permite que você acumule tudo aquilo que você puder acumular, né? Se você pode acumular, naturalmente, outras pessoas ficarão sem, né? Se você for a uma festa de aniversário e tem 20 brigadeiros, você comer sozinho 10 brigadeiros, vai faltar brigadeiro para uma galera. Ou essa galera vai comer muito menos do que deveria, né? Por exemplo, as mulheres no nosso país, de maneira geral, recebem salários bem menores do que homens, exercendo a mesma função, com a mesma qualidade, com a mesma qualificação, né? Isso é uma desigualdade. E isso é criado. Isso não é natural, né? As diferenças culturais não podem, de maneira nenhuma, ser transformadas em desigualdades sociais. Pelo simples fato de ser diferente, isso não faz o menor sentido, né, pessoal? Então, o que eu queria falar com vocês agora, nesse momento, era isso. Eu vou postar uma outra aulinha para vocês, para dar continuidade ao nosso assunto. Espero que tenha sido proveitoso. E é isso aí, galera. Grande beijo no coração, bons estudos e boa prova. A gente se vê daqui a pouco.